Boa noite, gente. Dando continuidade ao seminário, eu irei explicar um pouco sobre a alteração patológica da consciência, ou melhor, alterações patológicas quantitativas da consciência. Daí nós temos o grau de rebaixamento da consciência, nós temos a obnubilação, o torpor, o sopor e o coma. São 4 graus e eu irei explicar detalhadamente para vocês sobre cada um. Mas em geral a gente percebe que os grupos de diagnóstico eles trazem dentro da sua categorização uma amplitude de ação, ou seja, uma forma que seja possível, através do olhar clínico, o olhar minucioso, eles adentrarem, eles observarem qual grupo se encaixa no combinado de sinais e sintomas. E isso ele pode ser observado através das alterações específicas. Dentro da consciência, as características da consciência, nós temos o estado de estar certo, de estar acordado, de estar lúcido, você tem noção do que você está fazendo, do que a pessoa você está tomando, em ciência dos seus deveres éticos perante a sociedade. E aí partimos para os graus de rebaixamento da consciência. O primeiro grau, que é a obnubilação, ele é chamado de turvação da consciência. Por quê? Porque o rebaixamento da consciência, ele em grau leve, ele vai de grau leve a moderado. Essas características desse primeiro grau, que é a obnubilação, é a diminuição do grau de clareza do indivíduo, ou seja, a diminuição do grau de clareza do sensório da pessoa, do sujeito, a lentidão da compreensão, a pessoa demora, é muito lenta para ter compreensão, a dificuldade da pessoa se concentrar, de se integrar, de integrar informações sensoriais vindas do próprio ambiente em que ele está inserido. Esse é o grau mais leve, que é a obnubilação. O segundo grau, que é o torpor, ele é um grau mais acentuado, digamos assim. Ele é mais acentuado por quê? Porque ele é rebaixamento da consciência. Ele é mais acentuado porque o paciente ele vai se mostrar evidentemente sonolento, muito sonolento. Ele vai responder, no caso, se ele for chamado somente de forma enérgica. A pessoa, por exemplo, a pessoa dá um grito na dele, fulano, ele responde da mesma forma, enérgico. Mas logo após isso, ele volta ao estado de sonolência novamente. E aí, de acordo com o nosso querido Paulo Balgalarmundo, ele vai nos dizer que essas respostas aos estímulos que são externos é mais curta do que nos estados de obnubilação. Por quê? Ainda conforme o nosso querido Paulo Balgalarmundo fala, na obnubilação e no torpor, o paciente ele vai poder expressar traços de crítica e características que não estarão mais presentes nos estágios posteriores, os nossos dois últimos estágios, que é o sopor, e o coma. Que neles dois, o dor e a crítica da situação são características que não estarão mais presentes. Bom, vamos lá para o terceiro grau, que é o sopor. Esse é o estado de marcante e profunda turbação da consciência. Suas características são sonolência intensa, incapacidade de reações espontâneas, a pessoa não é espontânea, não tem reações espontâneas, inibição da psicomotricidade, ou seja, os movimentos. O paciente ele só pode ser despertado por estímulo enérgico, mas sobretudo de natureza dolorosa, ou seja, que ele pode desencadear fases de dor e gesticulação de defesa. Esse terceiro grau. E no último grau, que é o quarto grau, nós temos o coma,
não é possível nenhuma atividade voluntária do consciente. Nessas características do quarto grau do coma, tem a ausência de qualquer indício de consciência. Os movimentos eles são oculares errantes, com desvios de lentidão e aleatórios. Tem o nistagmo, que esse nistagmo é só a pessoa com movimentando os olhos para um lado, para o outro, para cima, para baixo. E tem também os transtornos do olhar conjugado. Tem a anormalidade de reflexo oculocefálicos, que esse reflexo oculocefálico é aquela cabeça de boneca, as pessoas com cabeça de boneca. E o oculovestibular, que é a ausência de reflexo de acomodação. Esse coma, ele possui alguns graus de intensidade, que são eles semicoma, coma superficial, o coma profundo e o coma depassé. Continuando, ele fala também sobre as perdas abruptas da consciência. Nessas perdas abruptas da consciência, vamos dizer que vários fatores, condições médicas, psicopatológicas, eles podem produzir a perda abrupta da consciência. Essa perda pode ser causada por fatores emocionais, neurofuncionais ou orgânicos de diversas naturezas. Eles podem diminuir rapidamente, podem ser reversíveis ou irreversíveis. Eles podem indicar quadros orgânicos mais graves. As perdas abruptas, transitórias, elas duram geralmente segundos a minutos. Da consciência recebem várias denominações médicas populares. E aí, dentro deles, nós temos a lipotimia. Essa lipotimia, ela se caracteriza pela perda parcial e rápida da consciência. Ele dura apenas segundos. Geralmente, a pessoa com a visão borrada, com palidez da face, sofrem vertigem, perda parcial e momentânea do tônus muscular dos membros. Com sem a queda no corpo ao chão, a pessoa tem a sensação desagradável de que vai desmaiar. A lipotimia é rápida e completamente irreversível. Às vezes, eles utilizam o termo lipotimia para descrever a fase inicial da síncope. O que é essa síncope? A síncope ela vai designar um colapso bem súbito com a perda abrupta e completa da consciência. Essa perda total do tônus muscular com a queda completa ao chão, o mecanismo básico é a instalação rápida de irrigação cerebral insuficiente e causa, por conta dessa instalação rápida de irrigação cerebral insuficiente, eles têm várias causas diversas. Tipo, a síncope ela pode ou não ser reversível. E dependendo desses fatores que estão envolvidos dentro dela. O termo desmaio. É uma designação não médica da linguagem comum, geralmente significa uma perda abrupta da consciência. Ele vai corresponder à forma genérica e aos termos médicos, que é a síncope ou lipotimia, ou seja, um está ligado ao outro. E dentro dessas síndromes psicopatológicas associadas a rebaixamento prolongado ao nível da consciência, temos a questão do delírio. E esse delírio, ele, de acordo com o Laura Marmondo, em 2019, ele classifica o delírio como uma das síndromes psicopatológicas que são associadas ao rebaixamento prolongado do nível da consciência. Perdão, falando, gente, esqueci de passar essa parte
Galarrando, né, que o nosso livro Galarrando, ele classifica o dele como uma síndrome psicopatológica que está associada ao rebaixamento prolongado do nível da consciência. De acordo com o autor, o delírio vai se referir a vários outros quadros com rebaixamento leve a moderado do nível da consciência, e ele vem acompanhado de desorientação do processo social, a dificuldade da concentração, perplexidade, a ansiedade em graus variáveis, a agitação, a lentificação psicomotora. Deixa eu ver o discurso ilógico e confuso, as alucinações quase sempre visuais, de acordo com o Galarrando, faz parte do delírio. Gente, uma coisa bem importante sobre o delírio, que não se deve confundir o delírio com o delírio, porque o delírio é um quadro sindrômico causado por alteração do nível da consciência em pacientes com distúrbios cerebrais agudos. E o termo delírio é a ideia delirante, a alteração do juízo da realidade encontrada principalmente em psicólogos esquizofrênicos ou pessoas que têm outros tipos de psicose. Outras síndromes com rebaixamento prolongado de nível de consciências próximas ao delírio, temos o estado onírico ou oniroide, que é o termo da psicopatologia clássica, né? E ele designa uma alteração da consciência, no qual, paralelamente, a ocupação da consciência do indivíduo entra em um estado que se assemelha a um sono muito vívido. Em geral, ele predomina a atividade com relação à alucinatória visual, uma alucinação intensa com caráter de fantasia e um caráter cênico também. A pessoa vê cenas complexas, ricas em detalhes, às vezes terríficas, com lutas, matanças, fogo, assalto, sangue, enfim, de uma carga emocional marcante na experiência única, como a questão da angústia, o terror, o pavor. O doente, ele se manifesta nesse estado onírico, que é angustioso, gritando, ele fica se movimentando, se debatendo na cama e às vezes chega até a apresentar uma sudorese profusa. E geralmente, quando se chega na amnésia consecutiva, o período em que o doente ele permanece nesse estado onírico, o estado ocorre com mais frequência devido à psicose tóxica, às vezes síndromes de abstinência de substâncias, com maior frequência do delírio, os quadros, pessoas que usavam alguma droga, né, tem a questão da abstinência, a pessoa fica sentindo o corpo não está o processo de tirar como meu pai conseguiu explicar melhor para vocês, a questão da abstinência é uma pessoa que é, digamos, um alcoólatra, por exemplo, para ele poder largar o vício, o alcoolismo, ele vai sobre a questão da abstinência, às vezes vai ter reações. Bom, então terminamos o último sobre as síndromes psicopatológicas associadas ao rebaixamento prolongado do nível de consciência do estímulo visual. Esse termo ele era utilizado na psiquiatria clássica de 1890. Ele designava quadros mais ou menos intensos de confusão mental, com rebaixamento de nível de consciência, tinha a questão da educação psicomotora, ele era marcado por incoerência do pensamento, tinha a perversidade dos sintomas alucinatórios. E aí, o aspecto do sono, que é o oniroide, ele assim como o estado
onírico, que era o aspecto do sonho, atualmente ele se estendia muito a designar a amnésia, esse último, como o termo do delírio. Como eu expliquei, que o delírio é o termo atual, que é mais adequado para designar a maior parte das síndromes confusionais agudas. Então, eu comparava esses dois. Boa noite, pessoal. Vamos então dar continuidade aqui ao nosso seminário. Vamos falar agora um pouco mais sobre essas alterações da consciência, mais na questão das alterações qualitativas. Uma parte do campo da consciência, ela permanece preservada quando existem essas alterações na consciência, né? Temos a presença de uma ampla forma de confusão. De modo geral, são acompanhadas por algum grau de rebaixamento da consciência. Então, vamos ter o estado crepuscular, o estado segundo, a dissociação da consciência, o transe, o estado hipnótico e a experiência quase-morte, que eu acredito que todos já ouviram falar em algum desses estados aí que eu coloquei. Então, o estado crepuscular é um estreitamento súbito e transitório do campo da consciência com a conservação de uma atividade automática e mais ou menos bem coordenada. O contato com a realidade é menor, mas não totalmente abolido, e a consciência não sofre alteração de nível ou grau, permanecendo lúcida. Então, o paciente parece estar totalmente voltado para dentro de si mesmo, mas normalmente dá a falsa aparência de que está tudo bem, está compreendendo tudo, a situação ao seu redor está tudo tranquilo, né? Durante essa crise pode ser manifestado um pavor ou uma agressividade irracional, comportamentos não usuais para o paciente, inclusive o cometimento de atos criminais. Então, pode acontecer durante essa alteração consciente, né, do estado crepuscular. Aí a gente pergunta aqui, quais são as causas, por que isso é causado na pessoa, essa alteração nesse estado crepuscular? Então, esse distúrbio, ele nunca se apresenta de uma forma primária. Geralmente é uma manifestação de alguma doença subjacente. Então, na grande maioria das vezes, ocorre em epiléticos, mas também se dá com abuso de substâncias, de drogas, né? Lesões cerebrais de diversas naturezas. Então, alguns estados crepusculares, podem ser psicogenéticos, acometendo principalmente esses pacientes histéricos. Os estados crepusculares quase sempre estão associados a quê, gente? Com o despertar do sono, na epilepsia, na histeria e no próprio sonambulismo. Vamos dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais fixado, né? Um exemplo aqui que eu trouxe pra gente foi como, por exemplo, andar sem destino, né? Mas respeitando as sinalizações de trânsito, tipo, você anda sem destino, mas você não desrespeita as regras. Pegar um ônibus e fazer uma viagem, mas sem nenhum objetivo. Tirar o carro da garagem, dirigir a esmo e por algum tempo, mas sem nenhum destino também ali objetivo. Então, nas alterações devidas a esse estreitamento do campo da consciência, pode haver uma aparente diminuição no nível de alerta cerebral. O paciente sofre uma desorientação espacial no caso temporal também, e uma amnésia ocorre logo após esse episódio. Depois de se recuperar, os pacientes não conseguem, às vezes, lembrar do que se passou durante o estado crepuscular. Ou se, no caso, ou então eles se fazem, né? Mas geralmente eles não lembram do que se passou e apresentam, então, uma memória muito fraca do que aconteceu. A gente vai falar agora um pouco também sobre o estado segundo. Esse estado segundo, ele é semelhante ao estado crepuscular, mas a atividade psicomotora é estranha à personalidade do sujeito. Ou seja, vão ter atos extravagantes, em contradição com a educação que aquela pessoa tem na sua vida habitual, mas quase nunca esses atos, né, extravagantes nunca são graves e nem violentos.
mais frequentemente provocados por choques emocionais intensos. Então, acontece nesses choques emocionais intensos essa alteração do estado segundo. A dissociação da consciência é muito interessante, porque ela é tipo uma desconexão temporária de ações psíquicas ou motoras que são de controle voluntário ou de acesso direto da consciência e do repertório comportamental do indivíduo. É um fenômeno de psicopatologia, que é a ciência, né, que é responsável para estudar e descrever essas ocorrências psíquicas. E apesar de assustador, nem sempre é um fenômeno que se apresenta como patológico. O estado de dissociação, ele só ganha o diagnóstico de doença, pessoal, se ele gerar sofrimento e disfuncionalidade para aquela pessoa. Caso contrário, ele pode ser apenas uma alteração qualitativa da consciência, ou seja, vai provocar a perda de parte da compreensão do espaço e do tempo. Complicado, né? Vamos dar um exemplo? Um exemplo dessa dissociação não patológica seria o quê? Estar conversando com alguém, mas no segundo seguinte esquecer-se da conversa e iniciar outra atividade. Isso é algo que, do ponto de vista externo, demonstra o quê? Uma descontinuidade, uma perda inconsciente de um passado imediato. Quem já não passou por isso, né? Então, essa alteração qualitativa da consciência, ela pode ser observada em graus, de modo que a mente faz recortes da realidade e escolhe o que lembrar ou não. Existiu uma pesquisa aí, um psiquiatra chamado Nicholas, de um instituto de psiquiatria na Faculdade de Medicina, na Universidade de São Paulo, no Hospital 9 de Julho, ele percebeu que essa capacidade de se dissociar por ter uma função de defesa, é uma função de defesa. Ao viver algo muito intenso, a pessoa se dissocia da realidade para conseguir administrar o que ocorreu. Nesse caso, o exemplo pode ser assim, ó. Alguém que acabou de sobreviver a um grave acidente, mas age como se ele não tivesse acontecido. É um exemplo. A pessoa acabou de passar por aquele acidente e ela vai o quê? Vai usar o telefone, vai passar o batom, vai pentear o cabelo, vai tentar se desconectar, uma desconexão daquele momento. Então, segundo os especialistas, todos nós estamos sujeitos a vivenciar episódios do tipo, mas ter uma rotina com picos de estresse e ansiedade pode ser um fator de risco. Então, muito cuidado com a questão do estresse e da ansiedade. Vamos então para o próximo, que é falando sobre o transe, gente. O transe se assemelha ao quê? A sonhar acordado, mas com atividade motora automática e estereotipada, acompanhada de suspensão parcial dos movimentos voluntários. Ocorre em contextos religiosos e também em contextos culturais. Nós não devemos confundir, tá, gente? O transe religioso, que é culturalmente contextualizado e sancionado, com o transe histérico, que é um estado dissociativo da consciência frequentemente relacionado a conflitos interpessoais e alterações psicopatológicas. Então, nunca devemos confundir esses dois, tá certo? O transe cultural, religioso, com o transe que não é com o transe que é mais essa questão voltada para o transe histérico. E vamos falar então agora sobre o estado hipnótico, que é um estado da consciência reduzido de concentração, né, onde é reduzida essa concentração da consciência e pode ser induzido por uma outra pessoa. Ele é um pouco semelhante ao transe, no qual a sugestionabilidade do indivíduo encontra-se aumentada, né? E sua atenção concentrada em quem? No hipnotizador. Nesse estado, podem ser lembradas cenas e fatos esquecidos e podem também ser induzidos fenômenos como anestesia, paralisias, rigidez musculares e as alterações vasomotoras, ok? Vamos agora falar, gente, sobre o nosso último estado aí de alteração qualitativa da consciência, que é muito interessante, que é a experiência de quase morte.
Essa experiência de quase morte é um estado especial de consciência verificado em situações críticas de ameaça grave à vida, como no caso a parada cardíaca, uma hipoxia grave, isquemias, acidentes automobilísticos, entre outros momentos em que você imagina que vai perder a vida, né? Então, normalmente são descritos como sensações de paz, de estar fora do próprio corpo, de sentir-se rodeado por uma luz intensa, contato com entidades místicas e sensação de alegria intensa. Quem já passou por isso pode, no momento da interação no Meet, né, compartilhar com a gente sobre a sua experiência. Então, as tentativas de explicar essa experiência de quase morte envolve o que? Atividade maciça de sono, né? Fazer o que? Uma ressonância magnética ali durante o episódio do sono, além de hipóteses socioculturais e históricas. Eu vou trazer para vocês só um exemplo aqui sobre essa experiência de quase morte de uma atriz muito conhecida, que é a atriz Cheryl Stone. Ela relatou ter vivido uma experiência dessa de quase morte quando foi submetida a uma cirurgia de emergência para estancar um sangramento no cérebro que quase tirou a vida da atriz. Ela relatou aos médicos e enfermeiros que durante o período em que esteve em coma, ela se viu em um lugar totalmente diferente, avistando uma luz muito forte ao final de um túnel. Segundo ela, essa luz trazia uma sensação de paz e muita tranquilidade. A atriz ainda relata que presenciou a companhia de amigos e entes queridos falecidos e que quando estava indo em direção da luz, ao encontro deles, ela acabou voltando pelo caminho e nesta volta ela acordou. Interessante, né? Então, a Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, realizou um estudo para desvendar o que de fato acontece com o cérebro humano quando uma pessoa, por algum momento, morre e depois retorna devido aos procedimentos submetidos. O estudo foi conduzido por um especialista em neurociência, uma especialista, a doutora Gimo, e ela chegou à conclusão que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o cérebro não se torna inativo após a morte clínica. Mas, pelo contrário, né, ele se torna muito mais ativo no processo de óbito do que durante nossa vida rotineira. O estudo foi realizado em ratos moribundos e foi constatado altos níveis de ondas cerebrais presentes nos animais no momento da morte. Os pesquisadores afirmaram que nos seres humanos essas ondas podem levar a um estado elevado da consciência e com isso a pessoa pode ter alucinações antes mesmo da morte ser confirmada. Os relatos de experiências quase mortes são variados, desde pessoas que se viram fora do corpo a pessoas que relatam que a experiência de quase morte foi assustadora. Esse tipo de experiência ocorre na grande maioria em pessoas que passaram por algum procedimento cirúrgico, algum trauma ou pessoas que tentaram até mesmo suicídio e foram tidas como mortas por alguns instantes. Então é isso, pessoal. Espero ter trazido para vocês bem claro essas alterações qualitativas da consciência e estaremos logo mais no Meet, né, interagindo e tirando algumas dúvidas se vocês tiverem. E espero também que, se vocês tiverem passado por alguma dessas alterações, que vocês compartilhem conosco as suas experiências. Boa tarde, pessoal. Me chamo Adila Bruna, sou psicóloga no sistema prisional. Vou falar em prisional, eu estou aqui no presídio, tá bom? Tive que sair aqui fora para poder usar celular, porque lá dentro não pode, tá? Eu fui convidada pelas meninas, né, para falar um pouquinho sobre alteração de consciência, alinhado juntamente com a minha experiência aqui, né? Então, assim, eu tenho 1 ano trabalhando aqui no presídio e, por falar, né, de alteração de consciência é o que, na verdade, né? É a minha percepção, né? A maneira, a capacidade que eu tenho de perceber os estímulos ao meu redor, né? E dessa consciência há as suas alterações, né? Alterações essas que, alinhada com a minha experiência aqui, o que eu pude perceber, né? A gente vê que
a causa das alterações de consciência que há aqui, a maioria dos casos, na verdade, né, é devido à intoxicação, né, no caso, o uso e abuso, né, de drogas. A maioria aqui, eles têm alteração na consciência devido a esse uso, né. Ontem mesmo eu atendi um interno aqui que eu perguntei, fiz o exame mental, né, para saber se ele estava orientado, e ele estava desorientado. Por quê? Eu perguntei qual era a data de nascimento, ele não sabia nem data nem ano. Perguntei que ano, né, nós estávamos, ele falou 2022. Então você percebe que a consciência dessa pessoa está totalmente alterada. Só que assim, ele é lúcido e consciente para entender que ele está dentro do presídio. A desorientação dele em relação ao tempo. Só que a desorientação dele está tão afetada, né? Na verdade a consciência dele está afetada, que ele não tem nem as noções básicas de se cuidar, né? Cuidar de si, ele está tendo essa dificuldade para fazer a sua higiene pessoal. E assim, quando você conversa com ele, você percebe uma lentidão, tanto motora como do pensamento e da linguagem, né? E a maioria, como eu falei, a maioria dos casos aqui é assim, você percebe, né, pelo fato do uso e a falta também, porque aqui eles não fazem o uso do tanto de drogas, né, que eles faziam aqui fora. E eles sentem essa abstinência, essa necessidade, e isso altera a consciência deles. E, como eu falei, né, era atrelando com a minha experiência. Tentei simplificar, né, com os casos que eu vejo aqui, e que são muitos. Acabei até de lembrar que teve um interno, na verdade ele ainda não era interno, né, ele tinha acabado de ser preso, eu estava no hospital, eu também trabalho no hospital, e lá ele tinha esfaqueado o padrasto dele. E assim, quando ele chegou, você percebia que ele não estava em sã consciência, né? Ele não sabia o que falava, não sabia nem onde estava, porque ele estava dopado, estava muito drogado, né? Não sabia nem o que tinha feito. E isso foi no hospital. Quando eu já cheguei no presídio, na outra semana que eu fui atender ele, porque ele foi encaminhado para cá, você percebia que naquele instante ele já tinha consciência do que tinha feito, de onde estava, né? Então, dali eu pude perceber que a consciência dele, no momento, estava alterada devido ao uso de drogas, né? Que é uma das causas. E acredito sim, como eu já falei, as meninas devem ter falado disso bastante. Então, foi só para exemplificar um pouquinho, tá bom? Aqui tá um pouquinho corrido, mas tentei falar um pouquinho da minha experiência para vocês, tá? E espero que vocês se apaixonem mais ainda para psicopatologia, né? Que eu sou meio que desconfiada para falar disso, mas é uma disciplina que eu amei muito ainda na academia, né? No caso, quando eu estava cursando psicologia, mas é muito bom, né? Então, bom seminário para vocês, uma boa aula, e eu estou à disposição, né, para qualquer dúvida. Então, um abraço para vocês. Bom dia. Bom dia. Eu queria um remédio para Pressão alta? Não. Parkinson? Não. Alzheimer? Isso. Qual é o nome do remédio? Que remédio? Remédio Alzheimer. Alzheimer? O senhor pediu um remédio de Alzheimer. Qual é o nome? Ah, tá. Deixa eu me lembrar. Tá. E aí? Lembrou? Lembrou do quê? Lembrou o nome do remédio? Que remédio? O remédio Alzheimer. Alzheimer? O senhor pediu um remédio, não lembrava o nome. E agora tá tentando adivinhar. Lembrou? Eu acho que eu não lembrei. Vamos fazer o seguinte, esquece isso, vamos lá. Vamos procurar aqui o nome. Tá aqui, ó. Tem um aqui que o preço é de R$ 87,90. Preço do quê? Preço do remédio. Que remédio? O remédio... Que remédio? Que remédio Alzheimer. Alzheimer? Alzheimer, isso, Alzheimer. Só um minutinho. Tá vendo, ó? Preço, remédio, Alzheimer, R$ 87,90. Vai querer? Ah, sim, vou querer. Ótimo. Tá aqui o dinheiro. Tá aqui o remédio. Tá aqui o dinheiro. Para que esse dinheiro, senhor? Para pagar o remédio. Mas que remédio, senhor? O remédio do Alzheimer. Você já pagou, senhor. Mas você não me deu o remédio. Olha pra sua mão. Pra outra. Que isso? É o remédio. Que remédio? De Alzheimer. De caralho, de Alzheimer. O senhor tá nervoso? Um minuto. Tá, não sai daqui. Que pariu.
Dá isso aqui. Vai. Pra que isso? Isso aqui vai curar teu mal. Que mal? Mal de Alzheimer. Eu tô com Alzheimer. Toma o remédio, por favor. Toma, tá? Isso. Toma tudo. Vai. E aí? E aí o quê? Lembrou por que você tá aqui? Ah, sim. Eu vim comprar um remédio pra... Alzheimer. Não, dor de cabeça. E por que o senhor comprou um remédio de Alzheimer? Pra lembrar o que eu vim fazer aqui. Quem é você? Inscreva-se no nosso canal e... Como é que era mesmo? Inscreva-se no nosso canal e se você se lembra do resto da minha mensagem, clique no joinha e favorita o... Ah, merda.